graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não por coincidência, mas por providência do Senhor Deus, hoje pela manhã, a leitura bíblica sequencial do Novo Testamento foi a leitura do nosso texto de agora da pregação, 2 Coríntios capítulo 9. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. Eu não farei a leitura do texto inteiro novamente, pelo menos não agora, pois já ter sido feita. Lerei apenas o último versículo, mas ao longo da exposição nós iremos caminhar no texto e aí os irmãos terão novamente a leitura sendo feita. 2 Coríntios capítulo 9. Esse texto, meus irmãos, há alguns anos, eu acho que por volta de 2 anos, eu já estive aqui trabalhando na nossa igreja, não em exposição, em sermão, mas em aula. Os irmãos que têm um pouco mais de tempo aqui devem lembrar disso, que vêm para a escola bíblica, que nós trabalhamos em alguns textos de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Não vimos de maneira detalhada as duas cartas, exaustivamente, mas a gente pontuou algumas questões e um dos textos que foi trabalhado foi esse, 2 Coríntios capítulo 9. Lá em nossa congregação, no Conjunto Palmeiras, eu já preguei esse texto, capítulo 9. Então hoje aqui eu farei a mesma coisa que fiz lá, pregando no texto do capítulo 9 de 2 Coríntios. Que o Senhor Deus nos dê graça para entendermos a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Versículo 15 do capítulo 9 de 2 Coríntios. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Oremos uma vez mais. Ó Deus, diante de Ti, por meio de Cristo, nós nos chegamos mais uma vez para Te render graças, para exaltar o Teu santo nome, para glorificar o Senhor na presença dos santos. Ó Deus, como Tu tens sido tão bondoso conosco, sempre misericordioso. Todos os dias nós temos experimentado as Tuas ternas misericórdias. E aqui mais uma vez nós temos prova disso, quando no Teu santo dia nos reunimos para ouvir a Tua palavra, para cantar os Teus louvores, para desfrutar da comunhão dos santos. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso. E agora, como já Te foi pedido pelo Teu servo, nós rogamos mais uma vez que o Senhor se apiede de nós, se apiede de nossas almas e fales conosco pela Tua palavra e pela Tua palavra somente. Edifica o Teu povo, exorta o Teu povo e consola o Teu povo pela Tua palavra. Ó Santo Espírito, nos ilumina na compreensão e também na aplicação dos ensinos aqui que serão proferidos. Assim nós oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ontem, 11 de setembro, é uma data histórica em todo o mundo. Até os mais novos já tomaram conhecimento do que aconteceu há 20 anos em Nova York, nos Estados Unidos. O atentado terrorista que dizimou várias pessoas naquela cidade. Naquela época, os que são um pouquinho mais velhos, até quem era criança, num período como eu, lembram da comoção que foi de muitas pessoas que se condoeram por aquele ocorrido. É claro, várias pessoas sendo mortas de maneira brutal, e a reação que deve causar naqueles que presenciaram ou de alguma forma ficaram sabendo do ocorrido, deve ser de compaixão, deve ser sim de se compadecer dessas pessoas, das famílias que perderam seus entes queridos. Essa deve ser a nossa atitude. Mas o fato é, meus irmãos, que muitas vezes a nossa comoção ela não passa dos sentimentos, não passa de uma reação emocional, no máximo transmitida através de palavras. Não são todos aqueles que demonstram a sua compaixão, o seu sentimento de dor, de pesar pelo outro, colocando isso em prática, demonstrando através de boas obras, de atitudes, que de fato se compadece do outro.
Percebe? Há uma diferença entre você se compadecer apenas em palavras, apenas se comover pela dor do outro e colocar isso em prática. Nesse texto aqui, do capítulo 9 de 2 Coríntios, nós temos o apóstolo Paulo ordenando a igreja de Corinto a não apenas demonstrar compaixão pelos seus irmãos em Cristo de maneira falada, mas com atitudes, com ações concretas, demonstrarem que realmente se compadecem do outro. E por que isso deve acontecer? Basicamente, porque Deus já graciosamente tem nos abençoado grandemente. E pelo fato dele ter nos abençoado graciosamente e de forma abundante, isso deveria nos levar a também abençoarmos a outras pessoas abundantemente. É sobre isso que a gente verá nessa manhã aqui do capítulo 9 de 2 Coríntios. Volte seus olhos ao texto. Quero que os irmãos percebam aí em três pontos. Do versículo 1 ao versículo 5, nós veremos que essa atitude de se compadecer, de agir graciosamente para com o outro, que é concreta, e no caso aqui, ela é específica com relação às ofertas, com relação à contribuição financeira, ela deve ocorrer, do versículo 1 ao versículo 5, prontamente, deve ser de maneira pronta. Do versículo 6 ao versículo 9, nós veremos que essa atitude deve acontecer alegremente. Alegremente. E do versículo 10 ao versículo 15, nós veremos que isso deve acontecer liberalmente. Prontamente, alegremente e liberalmente. Essa contribuição deve ocorrer. Versículos 1 e 2, diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Qual é o contexto aqui? O contexto maior de 2 Coríntios, como nós já tivemos aqui exposições nessa carta, os irmãos devem lembrar que a finalidade principal do apóstolo aqui é defender o seu ministério. Ele estava sendo grandemente atacado pelos falsos mestres em Corinto, e por isso ele escreve essa carta, não apenas para tratar disso, mas especialmente disso. Do quê? Da defesa do seu apostolado. Mas o contexto mais imediato e específico aqui de 2 Coríntios capítulo 9, é o contexto que lida com a contribuição que aquela igreja tinha se comprometido a dar aos crentes de Jerusalém. Se você voltar um pouquinho ao capítulo 8, você verá isso. Olha aí o capítulo 8, o início dele, pelo menos o início dele, para você se contextualizar um pouco mais. Versículo 1: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. As ofertas que estavam sendo recolhidas ali para levar aos crentes de Jerusalém. O apóstolo Paulo começa o capítulo 8 dando como exemplo os crentes da Macedônia, da região da Macedônia, que eram as igrejas de Filipos, de Tessalônica e também de Bereia. Aquelas igrejas daquela região da Macedônia, elas tinham sido um exemplo para as demais. Por quê? Porque não apenas estavam contribuindo com os crentes que estavam em grande pobreza lá em Jerusalém, mas estavam dando essa contribuição, mesmo estando em condição financeira difícil. Mesmo acima da sua capacidade, eles estavam colaborando
com aquela situação, contribuindo com aqueles irmãos. E aí no capítulo 9, o apóstolo Paulo inicia este capítulo fazendo menção ao fato de que não seria necessário falar sobre isso, escrever sobre isso aos coríntios. Por quê? E aqui basicamente por duas razões, meus irmãos. A primeira delas é evidente no próprio texto, porque os próprios coríntios já haviam se comprometido há 1 ano a contribuírem com aquela causa. Eles já estavam decididos, eles já tinham empenhado a sua palavra, eles já tinham dito publicamente que iriam ajudar aos crentes de Jerusalém. Além disso, além da própria evidência no texto, também tem o fato de que todo cristão, sem exceção, ele deve conhecer a generosidade. Isso faz parte do ser cristão. O cristão, ele deve ser necessariamente generoso. Antigo e Novo Testamento ensinam isso, meus irmãos. Tem muitos textos, vamos ver pelo menos 2. Provérbios, vá para Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo de número 11. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Agora vá para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. São só 2 textos para a gente poder vislumbrar isso, lembrando disso biblicamente. Atos 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. É um ensino bíblico, meus irmãos, do começo ao fim. Um cristão não pode não ser generoso. Então nós temos fundamento bíblico para isso, e claro, como eu falei, a própria evidência do texto. Por essas 2 razões básicas, não seria necessário abordar o assunto de que eles deveriam ser generosos. Versículo 2: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. Aqui nós temos a fala do apóstolo Paulo tecendo elogios, reconhecendo a presteza, a atitude voluntária dos coríntios em ajudar. Note a importância aqui desse reconhecimento. Não é que os ministros devem, como que eu posso falar isso? Colocar ali sobre os ombros de alguém a glória, o louvor por estarem ajudando a outros. Não é isso, meus irmãos. É claro que não. A glória é toda dada ao Senhor Deus. Mas, por outro lado, é necessário sim que haja um reconhecimento por parte da igreja, especialmente da sua liderança, quando os membros da igreja, quando as ovelhas, elas são participantes, são atuantes, elas contribuem com a obra do Senhor. Então o apóstolo Paulo está fazendo isso, está aqui amorosamente, como um pastor, reconhecendo e até elogiando a atitude dos coríntios. E isso serve, meus irmãos, não apenas como algo que deve ser feito em tom de gratidão pelos ministros, mas também como um encorajamento para eles continuarem contribuindo. Quando nós recebemos esse tipo de reconhecimento, claro, não dando a glória para nós, mas para o Senhor Deus, isso serve para nós como encorajamento, para continuarmos ainda mais diligentes na contribuição ao reino de Deus. Essa atitude deve ser provocada nos crentes, quando eles são, nesse sentido, elogiados por contribuírem. Eles devem ser encorajados. E em último lugar, aqui nessa primeira parte do versículo 2, na última parte do versículo 2, na primeira parte do sermão, quero dizer, ele diz: e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Ou seja, a atitude dos coríntios de estarem resolutos em ajudarem a igreja de Jerusalém estava influenciando a outros. Provavelmente aqui, meus irmãos, influenciou até os próprios macedônios.
que antes os coríntios contribuíram. Por saberem no testemunho da igreja de Corinto, a ideia seria, eles vão ajudar, porque o apóstolo Paulo deu testemunho disso, o apóstolo Paulo divulgou isso, de que a igreja de Corinto estava comprometida em ajudar os crentes de Jerusalém. E aí os macedônios, provavelmente por saber disso, isso fez com que eles se motivassem, ficassem encorajados, fossem estimulados a quê? A contribuírem. Pelo testemunho simples, pelo simples fato de uma declaração, de uma afirmação de que eles iriam contribuir. Note a importância de uma igreja ser generosa, meus irmãos. Notem a importância disso. Isso influencia outras igrejas. O zelo de uma igreja, a fidelidade de uma igreja em todos os âmbitos, inclusive financeiro, influencia a outras igrejas a também serem zelosas em colaborarem com a obra de Deus. Você percebe aqui o tamanho da nossa responsabilidade, que não apenas envolve nós aqui como igreja Betel, mas também envolve um presbitério, envolve toda uma denominação, envolve outras igrejas, porque o que nós fazemos aqui influencia positiva ou negativamente a outros irmãos. E é claro que isso não quer dizer que eles são isentos de responsabilidade se pecarem contra o Senhor, dizendo que a culpa é dos irmãos da Betel. Claro que não, mas isso quer dizer que nós temos participação no pecado deles, se nós influenciamos negativamente. Veja, o apóstolo Paulo fala que não seria necessário escrever, porque todos nós deveríamos conhecer isso. Eu pergunto a você, você tem já conhecimento disso, como cristão? Eu creio que sim. Você já ouviu quantas pregações, quantos estudos? O próprio caráter do Evangelho, meus irmãos, a natureza do Evangelho de generosidade, você sabe disso, você tem consciência disso. Assim como também da importância de você ser zeloso e com isso influenciar outros. Agora ele fala no versículo 3, ainda dentro desse contexto de contribuir prontamente. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Agora o apóstolo Paulo, ele não somente encoraja a igreja através de um elogio, mas ele trata de se assegurar de que eles iriam ser fiéis naquilo que tinham prometido. Se ele disse no início do capítulo que não seria necessário escrever por razões que já abordamos aqui, ele diz contudo, ou seja, mesmo assim, é necessário sim que eu assegure nesse caso aqui, por quê? Para que não haja algumas coisas aqui, primeira delas, eu não venha a ser tido como mentiroso, a minha palavra, o próprio testemunho de vocês não seja tido como mentiroso. E ele menciona uma comissão que já foi mencionada no capítulo 8, se você ver depois com calma o capítulo 8, se fala dessa comissão aqui, ele fala dessa comissão que iria ali, antes mesmo que ele chegasse lá, para já preparar a igreja para esses donativos, para essas ofertas que seriam dadas, para que não houvesse nenhum problema. A ideia seria o seguinte: olha, nós teremos todo o cuidado para zelar pelo testemunho de vocês, para que quando a comissão chegar aí, a comitiva chegar aí, vocês não venham a ser envergonhados, e nós também, para que não se diga por aí, olha, os coríntios, eles juraram, eles se comprometeram a contribuírem, mas na hora de realmente colocar a mão no bolso e contribuir, eles não fizeram. Então, para isso ser evitado, para não haver essa possibilidade, perceba o cuidado pastoral de Paulo aqui,
nós vamos a ter esse procedimento, e um procedimento, é claro, com toda a transparência aqui, com toda a clareza, uma comitiva indo para receber estas ofertas. Agora, no versículo 5, meus irmãos, ele menciona que se isso não acontecesse, em outras palavras aqui, se isso não acontecesse, se eles não fossem fiéis no que prometeram, no lugar de serem vistos como uma igreja generosa, eles seriam vistos como uma igreja avarenta. Seria essa a consequência. Vocês que têm sido elogiados e até pelo vosso zelo influenciado outros, se vocês não cumprirem com as suas palavras, serão agora vistos da maneira contrária ao que é ser generoso, mas uma igreja avarenta. Uma igreja avarenta. E o que é avareza, meus irmãos? Nós vimos isso aqui já outras vezes, um dos últimos sermões, 1 Timóteo capítulo 3, quando vimos a questão das características dos oficiais e não serem avarentos, ou seja, não amarem o dinheiro. É isso que é a avareza, resumidamente falando. É amar ao dinheiro, é ser apegado ao dinheiro, de tal maneira que ele se torna um ídolo na vida do indivíduo. Quando eu era criança, um dos desenhos que mais se passava na televisão, e muitos aqui devem conhecer, devem ter ouvido falar, ali da Disney, né, aqueles desenhos da Disney, um deles era uma figura muito presente, era o Tio Patinhas. O Tio Patinhas, para quem não é familiarizado, eu acho que talvez bem poucos, ele era conhecido pela sua avareza. Era muito rico, uma das cenas mais clássicas era ele mergulhando numa piscina lotada de moedas de ouro, mas ao mesmo tempo que ele era muito rico, ele era muito avarento. Era alguém que amava o dinheiro. Lamentavelmente, nós temos muitos crentes que no lugar de cumprirem o que o apóstolo Paulo ensina aqui nesse texto, e outros textos da palavra de Deus nos ensinam acerca da generosidade, se parecem muito mais com esse famoso personagem Tio Patinhas. Crentes avarentos, professam a fé, mas são avarentos, amam o dinheiro, Eu pergunto a você nessa manhã, tem sido uma marca na sua vida, a marca da generosidade, você como cristão? E não entenda aqui generosidade num sentido bem amplo, nós sabemos que ela se aplica a mais de uma circunstância, eu quero ser bem específico aqui. Você é generoso com as suas finanças, com os seus bens, ou você é avarento, como o Tio Patinhas? Nós somos aqui chamados por Deus, através do seu apóstolo, a contribuirmos prontamente para a sua obra, sem demora, prontamente, sem avareza, mas com generosidade. Em segundo lugar, nós também somos exortados aqui a contribuirmos alegremente. Versículos 6 a 9. Vejamos os versículos 6 e 7 primeiro. Versículos 6 e 7. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O apóstolo Paulo utiliza aqui no versículo 6 a ilustração aqui, a figura da agricultura. É essa a ideia aqui.
E é muito simples de compreender. A leitura natural do texto nos deixa aqui sem nenhuma dúvida. A ideia é essa mesmo. Aquele que semeia pouco, imagine um agricultor que planta pouco, a consequência lógica disso é que ele vai colher pouco. Aquele que planta muito, que semeia muito, ele vai colher muito. A não ser que aconteça algum desastre na sua plantação e tudo, mas naturalmente ele vai colher muito. É isso que acontece. Ele está usando essa figura aqui para dizer que a mesma coisa acontece com relação à nossa contribuição no reino de Deus. De maneira específica, a nossa contribuição financeira. Mas, por favor, antes de nós aprofundarmos um pouco mais o texto, é necessário que a gente tire logo aqui da mente o entendimento errado acerca do texto. A falsa interpretação, a péssima, a herética interpretação da teologia da prosperidade. Esse é um dos textos favoritos dos falsos mestres, dos falsos profetas da teologia da prosperidade. Gostam muito de citar. Como se aqui fosse uma relação de causa e efeito, como se aqui fosse até mesmo a ideia de barganha. Se você der tanto para Deus, Deus lhe dará tanto mais. Se você der 10, Ele dará 100, se você der 100, Ele dará 1000, e assim por diante. Muitos pregam nesse texto dessa maneira. Há até uma pregação famosa, ficou muito famosa durante um tempo aí há alguns anos atrás, do pastor Silas Malafaia, nesse texto, defendendo esse tipo de interpretação, que não coaduna, que não está de acordo com o propósito do texto aqui, meus irmãos. Não há barganha sendo ensinada aqui, nem aqui, nem no lugar da Bíblia, como nós pudéssemos fazer uma negociata com Deus, e ali oferecermos algo, e Deus nos dá algo em troca por conta da nossa oferta, como se fosse um mero negócio. Não é isso aqui, de maneira nenhuma. Isso também atenta contra a própria natureza do texto. Por quê? Porque a ideia aqui não é enfatizar o que você vai receber. Isso está mencionado, isso vai ser trabalhado também pelo apóstolo Paulo, mas a ideia aqui, principal, é de que aquele que semeia muito, receberá muito do Senhor para continuar semeando ainda mais. A ênfase aqui está na graça abundante de Deus em derramar as suas bênçãos sobre o seu povo, e o seu povo ter ainda mais condições de abençoar ainda mais o seu reino. Essa é a ideia. E fazendo isso alegremente, não é coagido, não é por somente ser uma obrigação, é uma obrigação, mas é uma obrigação que, como todos os mandamentos de Deus, que não são penosos, mas deve ser feito de maneira alegre, de maneira voluntária. Não há coerção, não há barganha, mas há aqui uma alegria, uma disposição de alma, de coração, de entrega, a contribuir para o reino de Deus. Não apenas isso, meus irmãos, mas aqui o texto também compreende muito mais do que nós sermos abençoados financeiramente. Eles reduzem o significado da passagem a uma bênção da prosperidade material, simplesmente. Mas o texto, ele se refere a algo mais do que isso, e principalmente a algo que não é isso. Ou seja, a ênfase maior aqui é de bênçãos espirituais derramadas sobre o povo. Veja aqui o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha a colheita. Uma das colheitas é que aquele que age assim é grandemente abençoado por Deus para continuar produzindo boas obras. Isto é, a vossa santificação. Vocês serão ainda mais abençoados na sua santificação quando agem dessa maneira.
Percebe a natureza da bênção de Deus aqui? Não meramente o material, não que contemple também o material, não que Deus não cuide dos seus servos também materialmente, nós sabemos disso, Ele cuida de nós, mas muito mais do que isso, muito mais do que um retorno financeiro, há um retorno espiritual prometido aqui nessa semeadura, andar ainda mais em boas obras. Se você tiver com a sua confissão de fé aí, a confissão de fé de Westminster, dê uma olhadinha no capítulo agora, no capítulo das boas obras, o que diz os nossos pais sobre isso. Capítulo das boas obras, capítulo 16, da confissão de fé de Westminster, parágrafo 1º. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que sem a autoridade dela são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Perceba, a boa obra é aquilo que Deus diz na sua palavra. E aí o parágrafo 2, que eu queria mencionar de maneira mais específica aqui. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, como por exemplo, a contribuição no seu reino, financeiramente falando, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santidade, tenham no final a vida eterna. Boas obras que são ordenadas por Deus, que são aprovadas por Deus e que só podem ser produzidas por nós, se Deus operar em nós, para que nós venhamos a produzir essas boas obras. Aqui nós temos fé e obras, mais uma vez, andando juntas, não para a salvação, obviamente, mas porque alguém tem fé, dada por Deus, produzirá boas obras, como evidência dessa fé. E dentre essas boas obras, contribuição financeira com a igreja de Deus, com o seu reino. Ele cita agora o Salmo 112, no versículo 9, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Vai lá para o Salmo 112, da palavra de Deus. Salmo 112. Verso 9: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Depois veja em casa com calma, o Salmo 112, ele é um espelho do Salmo 111. No Salmo 111, nós temos aqui uma demonstração da generosidade de Deus para com a sua criação. Salmo 111, Deus sendo declarado ali, sendo visto como aquele que é generoso, como o Criador generoso da sua criação. E aí o Salmo 112 vai nos ensinar o quê? Que nós devemos ser generosos uns para com os outros. Essa é a ideia. O Salmo 111 fala de Deus como exemplo para nós de ser generoso, e o 112, nós sendo generosos uns para com os outros. E o apóstolo Paulo suscita aqui esse texto para nos lembrar da nossa responsabilidade. Assim como o Criador é generoso com a sua criação, assim nós também devemos ser generosos com o nosso próximo. Alegremente, meus irmãos. Alegremente. Esse é o ensino aqui principal desses versos, de maneira voluntária. Eu pergunto a você nessa manhã: como você tem contribuído com a obra do Senhor Deus? Com seus dízimos e ofertas, como você tem contribuído? Como se isso fosse algo pesado a você, difícil, ou é alegremente? Ou você tem toda a presteza, toda a vontade de contribuir? A gente tem algumas razões por que nós não contribuímos alegremente. Uma delas é porque nós tratamos os dízimos, as ofertas aqui, podemos resumir em duas categorias: ofertas
regulares, que seriam os dízimos, que são regulares, frequentemente, e ofertas que acontecem de maneira mais infrequente, esporádicas. As duas, ordenadas pela palavra de Deus, mais regulares ou menos regulares, as duas ordenadas pela palavra de Deus. Pois bem, uma das razões, meus irmãos, de nós não agirmos alegremente na contribuição é porque nós tratamos isso como se fosse nosso. A gente trata nossos bens, nosso dinheiro como se fossem nossos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dinheiro que você recebe no seu salário, no seu trabalho, enfim, aquilo que você recebe pelo que você faz, pelo seu trabalho, não é seu. Não é seu. Eu não estou falando que 10% não é seu. 100% não é seu. Nada é seu. A sua esposa, os seus filhos, os seus bens, tudo isso pertence a Deus. Toda a terra, toda a criação pertence a Deus. O Senhor Deus nos colocou aqui como mordomos, como administradores da sua criação. Quando você tem essa percepção, quando você tem esse conhecimento de que o que você tem, você administra, prestando contas a outro, e esse outro não é qualquer outro, mas é outro que é superior a você e superior a todos nós, a sua atitude vai ser diferente para com essas coisas. Você não vai ser apegado, você não vai idolatrar, você não vai ficar tão ligado a elas que não vai poder se desprender, e quando se desprender, vai ficar triste por se desprender. Não! Se você entende que você é um mero mordomo, você entrega voluntariamente, e ainda dizendo assim: Senhor, eu deveria dar a tudo, muito mais a Ti, porque tudo pertence a Ti. Como Tu tens sido generoso para comigo, porque Tu me deixas ainda ficar com 90%. Mas nós somos egoístas, todos nós. O Senhor Deus nos dá 6 dias, e requer de maneira exclusiva, especial e santa, e nós ainda ficamos insatisfeitos. A gente quer mais. Não, 6 dias é pouco. 6 dias não dá para eu trabalhar, não dá para eu poder ter um lazer com a minha família, não dá para eu fazer as minhas coisas, não dá, eu preciso dos 7 dias. Um dia para ele é muito. E assim não é com todas as coisas, meus irmãos. Nós somos egoístas. Mas mais uma vez eu quero enfatizar aqui nessa manhã. Se você entender, de uma vez por todas, que nada disso é seu, mas tudo pertence ao Senhor Deus, a sua atitude será diferente. Será diferente. Porque você não vai observar a entrega do dízimo, as ofertas, como se você estivesse perdendo algo que é seu. Mas olha a mudança, como se dá. Eu estou entregando é pouco para o que Ele me tem feito, para o que Ele me deu. É muito pouco para Ele. Alegremente. Você lembra do exemplo da viúva? Que o Senhor Jesus Cristo a enobrece ali, fala da sua atitude. 2 moedinhas. Estamos falando simplesmente de quantidade, meus irmãos. Até porque há um princípio aqui de proporcionalidade. O Senhor Deus não requer que alguém que tenha menos condição, alguém que esteja com menos condição do que outro, dê tanto quanto aquele outro. Há um princípio de proporcionalidade, é óbvio isso. Tanto é que a viúva, ela foi ali vista como alguém, como um exemplo para a igreja em todos os tempos, não pela quantidade do que ela ofertou, mas a motivação dela, a entrega dela ali, entregando tudo que ela tinha para o Senhor. Então, você, ainda que ganhando pouco e contribuindo pouco, proporcionalmente ao que você recebe, se você faz isso alegremente, desprendido, sem avareza, você cumpre a ordenança de Deus.
Nós não fazemos isso alegremente, por muitas razões, dentre elas essa. Em último lugar, versículos 10 a 14, farei a leitura corrida do 10 ao 14, e a gente vai tirar alguns princípios daqui. Versículos 10 a 14. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Veja aqui, o versículo 10, todo esse ensino, mas principalmente o versículo 10 aqui fala acerca dessas bênçãos espirituais que são derramadas. Quem semeia é abençoado abundantemente por Deus, especialmente quanto à sua santificação. E aí, nós temos aqui algumas coisas que ocorrem. Deixa eu colocar isso melhor. Veja aqui o versículo 10 ao 14 como a própria ilustração da agricultura sendo agora vislumbrada de uma maneira mais ainda nítida. Deixa eu colocar isso aqui. Deus, pela sua providência, Ele nos abençoa. Isso gera em nós generosidade. E a nossa generosidade para com os outros, para com o próximo, gera neles ações de graças a Deus. Eles agradecem a Deus pela vida daqueles que os ajudam. E, além disso, eles também, que são ajudados, isso gera neles também orações. Eles irão orar por aqueles que contribuem, que ajudam. O necessitado sendo ajudado vai orar por aqueles que ajudam. E tudo isso redunda em glória a Deus. Deus é glorificado no final das contas. Deus, pela sua providência, abençoa. Nós somos generosos. Os que recebem nossa generosidade dão graças a Deus e oram a Deus a nosso favor. E Deus é glorificado. Eis aí a bênção dessa semente, dessa plantação. Deus é glorificado. Mas antes disso, vamos pontuar aqui brevemente. Ações de graças. Essa é a atitude que deve acontecer com todos aqueles que são ajudados. E em alguma medida nós todos aqui já fomos ajudados, de certa forma, por nossos irmãos em Cristo. E uns mais do que outros. E a nossa atitude, que somos ajudados, deve ser de dar graças a Deus por isso. A gratidão deve ser uma consequência daqueles que são ajudados. Nós sabemos que há pessoas ingratas, mesmo em nosso meio, dentro da igreja, de forma geral. Mas isso, além de ser pecado, é claro, isso é exceção. O natural, o comum é que aqueles que são ajudados, os crentes, eles sejam gratos. Eles sejam agradecidos a Deus e àqueles que ajudam. E uma das formas de agradecer, de demonstrar essa gratidão, é orar por eles. Eu pergunto a você nessa manhã: você tem dado graças a Deus por todos aqueles que têm contribuído na obra do Senhor Deus? Ajudado, inclusive você sendo um beneficiário disso, de alguma forma? Ou o seu coração é de ingratidão, manifesta ingratidão? Tem gente que fala assim: não precisa agradecer não, ele já sabe que eu sou grato. Que é isso? Você tem que falar, você tem que expressar. Tem que usar palavras mesmo, dizer: obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, obrigado, conselho, obrigado, meu Deus, pelo teu favor. É como se ele, só porque é uma obrigação da igreja, um dever da igreja ajudar, ele achasse que isso anula ele ser grato. De maneira nenhuma.
E uma das maneiras é orar por eles. Você tem orado por aqueles que lhe ajudam? Orado por eles? Tendo sido grato a Deus pela vida deles? Colocar mesmo os nomes dessas pessoas em oração, diariamente, no culto doméstico, e orar: ó Deus, abençoa o irmão tal, a irmã tal, porque tem me ajudado financeiramente. Claro que isso não se refere apenas financeiramente, o contexto aqui específico é financeiro, mas isso abrange a tudo, a orar pelos nossos irmãos, e orar por aqueles que nos ajudam, sim, orar por eles, liberalmente. Nós devemos ofertar, contribuir na obra de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que dificulta também nós vermos, enxergarmos essa ordem aqui do Senhor Deus a nós, como algo que nos traz benefício, é também o fato de nós não vermos que nós somos participantes desse reino. Deixa eu colocar isso melhor. Em termos teóricos, você sabe disso. Você sabe que você é um cidadão do reino de Deus, você que professa fé está na igreja, é membro da igreja, então você tem uma ideia de que você faz parte. Mas essa sensação de fazer parte, ela muitas vezes fica só nisso, em algo bem teórico, bem distante. Você não consegue perceber isso na prática. Vou trazer uma ilustração para os irmãos compreenderem um pouco melhor. Uma das ações que um clube de futebol tem, e isso começou já há alguns anos aqui no Brasil, há mais de 10 anos, e agora está cada vez mais popular, é ter seus grupos, seu grupo de sócios torcedores. Esses que são sócios torcedores, eles pagam uma quantia, isso varia do tipo de plano que ele tem os mais baratos, tem os mais caros, e ele paga aquela quantia que é mensal, e em troca ele recebe benefícios. Dependendo do clube, ele vai ter acesso a coisas lá dentro. Tem clubes até que colocam o torcedor para votar no seu presidente, futuro presidente. Tem clube que vai permitir lá um lazer dentro das suas instalações, enfim. Mas eu lembro que quando eu fiz, há muitos anos e não sou mais, há mais de 10 anos eu fui um sócio torcedor, não tinha nenhum tipo de oferta para o torcedor. Era simplesmente, a não ser uma, claro, a possibilidade de você ir ao estádio. Era isso. Você poderia ir ao estádio. Até hoje tem isso, é claro, mas é o mais básico. É o mais básico. É você pagar aquela quantia por mês e ter acesso a todos os jogos do seu time na sua cidade, quando ele for mandante. E isso já era suficiente para mim, assim como é para todos os torcedores. A satisfação de poder estar lá e eu me sentir integrante, participante. E quando o clube, então, conseguiu conquistas e acessos, no caso um acesso, qual é a alegria que eu tive e qualquer torcedor tem? É de que você foi representado por eles. Eles lhe representam, é o seu clube, é o seu time do coração, e a conquista deles é a sua conquista. Essa é a ideia. Claro, nós temos idolatria nesse meio aí, muita coisa pecaminosa, mas só a ilustração aqui, os irmãos terem uma ideia de que alguém que contribui financeiramente para um clube, quando esse clube alcança seus objetivos e conquistas, o contribuinte se sente participante, sem nunca ter dado um chute na bola. Eu pergunto a você, por que você não se sente participante, então, no reino de Deus, quando você contribui, por exemplo, para plantações de igrejas? Lá tem o homem de Deus, vocacionado pelo Senhor, chamado para pregar a palavra, plantando a igreja do interior, ou seminarista, enfim. E você, quando contribui regularmente com a obra de Deus, e a obra avança, conquista, você é participante nisso. Você é participante nisso, orando por eles, contribuindo financeiramente. Você não se sente participante, né? Não se sente participante. É como se fossem duas coisas isoladas. Não deveria ser visto assim. Muito mais nós que somos cristãos.
Se pessoas ímpias fazem isso com seus times e outras coisas, quanto mais nós, como cristãos, deveríamos ser liberais nesse sentido. Não liberais teológicos, que é uma heresia, uma desgraça, mas termos liberalidade em abençoar a obra de Deus. Olha o privilégio. Você é participante no avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho, quando você contribui para o reino de Deus. Não só no sustento de ministros e futuros ministros, como também no auxílio aos necessitados. Por isso que se você não contribui regularmente, se você não é fiel, você acaba sendo alguém que faz um gol contra. Você joga contra o reino. Não faça isso. Mas contribua liberalmente, prontamente, alegremente e liberalmente. Versículo 15, por último aqui. O apóstolo Paulo nos diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Pelo seu dom inefável. A palavra graça aqui, meus irmãos, já começando do capítulo 8, ela aparece mais de 10 vezes nesse tratamento do apóstolo Paulo com a questão da contribuição. Há uma ênfase aqui na graça de Deus. Por quê? Porque só se pode contribuir porque nós somos abençoados por Deus graciosamente. E nós, uma vez sendo abençoados graciosamente, contribuímos também, nosso ato de contribuir, a nossa própria boa obra nesse sentido, também é fruto da graça de Deus. E como eu já falei, os irmãos recebem, são agradecidos a Deus, isso dá mais graças a Deus, enfim, e Deus é glorificado com isso. Há uma ênfase aqui na graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo menciona o dom de Deus como inefável, ou seja, indescritível, porque de fato é. Deus tem sido conosco, como sempre, gracioso, mas aqui, meus irmãos, de maneira específica, nós não temos como não nos lembrarmos da principal demonstração de graça de Deus para conosco. Deus nos criou, Deus tem nos sustentado, inclusive com o pão de cada dia, mas a maior demonstração do Senhor Deus, do seu dom inefável, da sua graça derramada sobre nós, foi o fato de Ele ter dado o seu Filho. João capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu o seu Filho. Agora você dimensiona isso. Deus, sem nenhuma obrigação, nos entrega o seu Filho. O que é mais precioso do que Cristo? Nada. E nós retemos do Senhor alguns trocados. Olha quão vil é esse pecado. Guardarmos aquilo que não é nosso e não aprendermos com o próprio exemplo de Deus, que nos deu, sem nenhuma obrigação, o que tinha de mais precioso, o seu Filho, por nós. Louvado seja Deus por Cristo, porque se não fosse Ele, se não fosse Cristo ter vindo, obedecido à lei em nosso lugar, ter sido oferecido por sacrifício a Deus, ressuscitado, cumprido toda a sua obra, nós nem teríamos nem nada, absolutamente nada, para nós estarmos degladiando por essas coisas. Era a condenação eterna para nós, era isso que nos aguardava. Se nós temos alguma coisa, além de ser o fato de pertencer a Deus, Ele nos dá para administrarmos, é também pelo fato de que Cristo foi entregue por nós, foi entregue para nós, para o seu povo, para ser o nosso mediador, Por isso, olhe para a cruz do Calvário,
para a maior oferta de amor que é feita pelo próprio Deus ao seu povo. E aprenda com isso, a tratar os seus bens, as suas finanças, tudo que você possui, a sua própria vida, como algo que pertence a Deus e não a você. Que o Senhor Deus nos ajude a aplicarmos sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos instruir mais uma vez nesta igreja, no culto solene. O teu Santo Espírito falou aos nossos corações. Te pedimos, Senhor Deus, te rogamos que nós venhamos a ter condições de aplicar a tua palavra. Não temos nenhuma condição própria mesmo, de nós mesmos, de praticarmos boas obras, se não for o Senhor agindo em nós. Nos ajuda a tua igreja nesse sentido, que todos aqui da igreja presbiteriana Betel e aqueles que ouvirem esse sermão venham a contribuir prontamente, alegremente, liberalmente, sendo gratos a ti eternamente pelo teu dom inefável, visto especialmente em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.